Amigos, estamos mais uma vez aqui para desejar um Feliz Natal. Sabemos que está chegando as festas natalícias, o nascimento de Cristo. É que as pessoas estão tudo felizes, alegres, outros viajando, outros que ainda vão viajar. Todo mundo se prepara, desde o começo do ano, se preparando para quando chegar o fim do ano, o Natal, essas festas, viajarem. Então começa a se preparar, fazendo umas economias para guardar um dinheirinho, se preparando até chegar o dia de viajar. Chega o dia, vão viajar, chega o Natal, é festa, roupas novas, ceias maravilhosas, as pessoas festejando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu gostaria de falar uma coisa. Nós temos que se preparar quando vamos viajar, temos que se preparar para tudo que vamos fazer, para tudo que se faz, tem um preparo. Mais um preparo para a última viagem do cristão, principalmente do cristão. É uma viagem sem fim. E para essa viagem é que necessitamos de um preparo. Não um preparo físico, mas um preparo espiritual. Porque essa viagem, nós precisamos se preparar para ela, é uma viagem sem fim. Essa viagem você não se prepara para você viajar, tem que ser preparado por outras pessoas para você chegar ao destino final, aonde ali você fica dormindo, o sono eterno, o sono dos justos, até um dia. Quando você acordar, você vai acordar para encontrar um rei. Ai, como é maravilhoso viajar. Ninguém quer fazer essa viagem, mas todos nós temos que fazer essa viagem. É a última viagem. Essa viagem precisa um preparo. Você crê nesse que hoje está sendo, essa semana está sendo festejada o nascimento dele. Você aceitar ele, saber que ele nasceu, veio ao mundo, veio para trazer riqueza, salvação, vida eterna, ensinar as pessoas o caminho e também ensinar as pessoas a conhecerem o Pai Celestial que é Deus. Antes que Jesus nascesse, o povo não amavam a Deus, não conhecia a Deus, aquele povo naquele tempo. Ele sabia que tinha Deus, mas achava que Deus era um carrasco, fazia o mal, as pessoas morriam, era por causa de Deus. Eles não conheciam o amor de Deus. Não entendiam que tudo que existia tinha sido criado por Deus e de tudo Deus cuidava. Aí Jesus precisou nascer para revelar a ele o que era o Pai. Desculpe. Jesus é Deus. Jesus precisou nascer, vir ao mundo para mostrar à humanidade o amor que Deus tem por nós. Por isso ele veio. Ele nasceu neste mundo, mas quando Jesus nasceu, antes que ele nascesse, muitos já esperavam que Deus tinha prometido um Messias, um Salvador, que era rei dos judeus.
E Herodes, o rei Herodes, ele era um rei malvado. Ele matou a sua mãe, matou seus 3 irmãos. E ele, quando ele ficou sabendo da notícia que nasceu o rei dos judeus, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Ele não queria entregar o reinado dele para ninguém. Ele pensava que Jesus vinha como rei dos judeus e ia tomar o trono dele. Por isso ele mandou matar todas as crianças, mas não encontrou Jesus. Porque Jesus, ao nascer, foi avisado pelo anjo: José, fuja para o Egito, porque Herodes está procurando o menino para matar. E José foi com Jesus para o Egito. Quando Herodes morreu, Jesus volta para a sua terra. E ali Jesus cresceu, ensinando as pessoas que Deus era eterno, que Deus era amor, que Deus tinha amado tanto ao mundo, que tinha enviado ele para demonstrar o amor tão grande que Deus tem pela humanidade. Um dia Jesus falou, está escrito, Abba, Pai. Essa palavra Abba quer dizer que quando a criança começa a falar, ele fala papai. É a palavra Abba. Jesus queria dizer papai, paizinho, pai querido, é Deus. Jesus veio demonstrar que tudo que ele fazia de bom era porque o Pai mandava. Ele falava, o meu Pai que está nos céus me enviou para isso. Prezados irmãos, muitas vezes a gente não entendemos a Bíblia direito e lemos a Bíblia e distorcemos, falamos coisas que não são corretas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando Jesus nasceu, os estrangeiros viram uma estrela no Oriente, sabiam que aquela estrela ia aparecer quando nascesse o rei dos judeus. Eles vieram, foram os magos, eles vieram do Oriente, trouxeram presente para Jesus. Trouxeram ouro, essência e mirra. O ouro significa que quando se visitava um rei, tinha que se levar um presente com ouro, de ouro. E o essêncio que eles levaram para Jesus, o essêncio é o cheiro suave, que quando nós oramos aqui a Deus, a nossa oração vai ao trono da graça com um cheiro suave dessa essência. E a mirra, ela representa uma madeira, da qual representava que aquela madeira, a mirra, tinha que ser esmagada, bem machucada, quebrada a madeira dela, o caule, para dali, quando era bem esmagada, sair um líquido grosso como uma pasta. E Jesus representava que Jesus tinha que ser esmagado, tinha que ser machucado, tinha que ser judiado, derramado todo o seu sangue, foi machucado, moído. A mirra representava isso, aqueles presentes dos magos. Todo mundo nesse tempo, no fim do ano, no Natal, eles começam desde o começo do ano se preparando, fazendo uma economia. Eu vou viajar no fim do ano. Uns viajam para fora do país, outros viajam para outro estado, se reúnem também em famílias. É uma festa maravilhosa, comemorando o nascimento do Salvador.
Agora eu perguntaria, a gente estamos se preparando para uma viagem, para se encontrar com o Rei da Glória. Você se prepara para a última viagem da sua vida? A última viagem que nós temos que fazer, todos nós. Ela precisa um preparo não físico, mas um preparo espiritual, prezados irmãos. E está no tempo de você, eu e nós, que conhecemos a palavra de Deus, preparar o nosso espírito, se preparar, porque muito breve o nosso rei virá. Ele prometeu aos seus discípulos, eu vou, mas eu volto para vir buscar vocês. Por isso vocês não se entristeçam, não se turbam os vossos corações. Mateus 14:3, João 14:3. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e em mim, porque eu vim buscar vocês. Lá na casa do meu Pai tem muitas moradas. Lá tem morada, pesados. Mas só entra naquele reino aquele que tivesse preparado para essa última viagem. Ele tem que dormir um sono e ser acordado só por Deus. Essa é a última viagem que ninguém quer fazer, mas todos têm que fazer. O que é interessante nessa viagem é o preparo. Você preparar teu coração, o teu espírito, para se encontrar com o Salvador. Uma viagem que você vai acordar, vai encontrar com o Rei, numa cidade eterna, uma cidade santa, uma cidade onde foi feita por Deus, que Ele disse, criarei novos céus e nova terra. Nessa cidade só habita a justiça. E lá só podem entrar os justos. Se você vive uma vida desmarcelada, não se incomoda com essa última viagem, só vai incomodar quando você fica doente. Você fica doente, você procura o médico, remédios, tudo, para ficar bom, para não morrer. Porque você sabe que você morrendo, você vai fazer essa viagem sem volta. Mas o cristão sempre está se preparando para essa viagem, porque ele sabe que um dia ele vai fazer essa viagem. E é um sono, mas quando ele acordar, ele se acorda vendo o Rei Jesus. Irmão, e o nosso preparo aqui é viver na presença de Deus, na presença de Jesus, sem se iludir com as coisas que o mundo oferece. O mundo não tem nada de bom para oferecer. E agora, mais do que nunca, o mundo cada dia piora a situação. E o cristão que está se preparando para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele não se ilude com as coisas que o mundo oferece. Ele vive em oração, em espírito de oração. A oração é o respirar da alma. A oração, muitas vezes, as pessoas se ajoelham para orar. Ora, fala na oração, depois diz amém e levanta-se. Se você está orando, você está falando com quem, meu amigo? Meu irmão, com quem você está falando? Está falando com Deus. Quando você termina de falar tudo que você quer, você diz amém e se levanta. Você não tem um minuto de silêncio para esperar a resposta da tua oração. O que Deus vai falar para você. Você falou com Deus, pediu,
contou seus problemas, seus sofrimentos, o que te falta, o que quer que Deus te dê, e você fala, depois você diz amém e levanta. Não, irmão, não é assim. Quando você orar a Deus, terminar de falar com Deus, não precisa falar muito. Deus já sabe tudo que você vai falar e o que você precisa. Então fica em silêncio 1 minuto, 2 minutos, porque Deus vai falar ao teu coração. Se sua oração subir com uma essência, um cheiro suave ao nosso Pai Celestial, Ele vai responder ao teu coração. Para isso você precisa esperar, porque você já falou com Deus, já conversou com Ele, já falou o que você queria, o que você tem necessidade. Agora, após a sua oração, fica um pouco em silêncio, de joelho, e espera a resposta da tua oração. Muitos oram, e como Deus é bondoso, maravilhoso, tem um amor muito grande, Ele não importa com isso, mas Ele vai te responder. Porque muitos testemunhos temos ouvido. Orei, e Deus deu a resposta. Depois aconteceu aquilo que eu queria, que eu pedi a Deus. Mas não foi na hora que você orou que você teve a resposta. Porque você terminou de orar, amém, e levantou. Não ficou em silêncio, para que Deus falasse ao teu coração o que Ele ia fazer. Porque Deus tem resposta a nossas orações. Sim, não ou espera. Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus, não temos paciência de esperar. Muitas vezes as pessoas falam, eu orei, já orei tanto, pedi a Deus, mas nada aconteceu. Porque tudo é no tempo de Deus. A vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, prezados. Não é como a gente quer, é como Deus quer. As coisas acontecem como Deus quer. Se você se preparou para esse Natal, para viajar ou para ficar em família, mas não esqueça que você tem que se preparar, um preparo todo especial para um dia você viajar para se encontrar com o nosso Salvador, esse que está festejando o nascimento dele. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Jesus veio ao mundo fazer a vontade do Pai, demonstrar ao mundo que ele estava fazendo a vontade do Pai. Porque você vê quando Jesus ia entrando em uma cidade, essa cidade chamava-se Naim. Na Bíblia está escrito o título, a viúva de Naim. Mas não é Naim que fosse esposo dela, não. Naim era a cidade. Jesus ia entrando, ia saindo o enterro. Ali ia saindo a morte, mas ia entrando a vida. Jesus passou por aquele cortejo. No fim do cortejo encontrou uma senhora que chorava muito, lamentando muito. E Jesus olhou para ela e acariciou e disse, mulher, não chores mais, não chore. Ela falou, meu Senhor, eu estou chorando, o Senhor não sabe da minha vida. Uma mulher sem homem aqui não tem valor para os judeus. E esse era o meu único filho. Eu sou uma viúva. Esse era meu único filho, era meu filho, era meu pai, era meu marido, era tudo para mim. E agora ele morreu. E eu fiquei desamparada. Jesus disse, não chore mais, não. Pegou ela, levou, mandou parar o cortejo, pararam,
Porque quando Jesus passou por aquele feto, ele disse: filho, teus pecados são perdoados. Eles ficaram murmurando: quem é esse que perdoa os pecados? Quem pode perdoar pecados é Deus. E ele disse: teus pecados são perdoados. Que quando Jesus chegou ali, mandou eles parar o cortejo, o enterro, falou para eles: o que é mais difícil? É dizer teus pecados são perdoados ou dizer levanta-te? Eles ficaram olhando para Jesus. Jesus falou para aquele moço: jovem, levanta-te, acorda. E o moço levantou e ele falou: tá aqui o seu filho. Foi o pai que fazia as obras através de Cristo. Lázaro também, um amigo de Jesus. Quando Jesus foi ver Lázaro, ele tinha 4 dias enterrado, sepultado, que ele estava na tumba. Jesus falou para as irmãs dele: vamos ver onde colocaram. Elas falaram: Senhor, já cheira mal, já fazem 4 dias. Mas quando Jesus chegou lá, e acompanhado de uma multidão de gente, curiosos, Jesus disse: Pai, eu sei, Pai, que tu sempre me ouve. Ele falou com o Pai e mandou tirar a pedra. Quando eles tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai, vem para fora. Lázaro se levantou enfaixado, do jeito que tinha sido colocado ali, tiraram as facas. Jesus entregou ele para as irmãs. E Jesus tinha falado antes para a irmã de Lázaro, porque ela falava: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: Maria, eu já te disse que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Teu irmão vai viver. Ela disse: eu sei, Senhor. Ele vai viver, ele vai voltar na ressurreição dos mortos. E Jesus falou para ela: Maria, eu já te disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Então Jesus estava aqui fazendo a vontade de Deus para que o povo conhecesse a Deus eterno. E Jesus é o próprio Deus. E Lázaro foi ressuscitado, depois ele veio e morreu. Mas Jesus fez essas obras. Jesus alimentou pessoas com 5 pães e 2 peixes, 600 homens, fora mulheres e crianças. Jesus fez maravilha. E ainda é o mesmo. Mas agora, Natal. As pessoas se prepararam para fazer festa, para fazer viagem, mas nem se lembra de que Jesus teve o final da sua carreira, sofreu com a esmirra, foi esmagado. O profeta, 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele tanto profetizou o nascimento de Cristo como a sua morte. Ele falou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No capítulo 9 do livro de Isaías, do profeta Isaías, Isaías profetizou também: ele será moído pelas nossas pisaduras. Ele será moído pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Profetizou também que ele ia ser moído no nosso lugar. E pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Sarado de que, pesaço? Do pecado. Nós somos pecadores,
mas devemos vigiar e orar quando formos falar qualquer coisa que possa ofender alguém. Precisamos pensar antes de abrir a nossa boca, ou quando vamos fazer qualquer coisa que sabemos que não é do agrado do nosso Deus, pensar, vigiar, orar. Lá no livro de Marcos, no capítulo 13, no versículo, não me lembro, 13:33, está escrito que Jesus disse, olha, olhai, vigiai e orai. Na Bíblia de João Ferreira de Almeida, essas Bíblias novas agora, eu não sei como está escrita, porque eu não enxergo, não leio. Eu não estou lendo a Bíblia. Não estou com a Bíblia aqui. As palavras que eu falo da Bíblia é que está no meu coração, pelo Espírito de Deus. Jesus falando àquela multidão. Vocês olhai, vigiai e orai. Então, se você sai da sua casa, na sua porta, do jeito que está o mundo hoje, você tem que olhar para ver o que vem. Depois você vigia. Vigiar é muito bom. E depois você ora. Porque quando nós vigiamos e oramos, nós deixamos muitas vezes de errar, de fazer coisas indevidas, coisas de que Deus não se agrada. Irmão, Deus é muito bom para nós. Tudo que nós somos e temos vem do Pai, das luzes. Nós que não olhamos isso, não vigiamos. Nós sabemos que há duas festas, falando sobre Jesus, duas etapas. Uma é festa agora, natalina, que é o nascimento. E depois é a Páscoa, é a sua morte e ressurreição. Aqui, né, nessa festa, agora é panetone, é bolo, é presente, mas na Páscoa também é coelho, é ovo, é chocolate, é o que o povo se diverte, não pensando que esse menino que nasceu, o Deus menino, ele veio para sofrer e morrer, derramar o seu sangue para nos salvar, para nos remir. O nosso passaporte da nossa viagem para o céu já foi pago pelo sangue de Cristo. Eu confio no meu passaporte, porque o meu preço já foi pago. O meu passaporte para a vida eterna já foi pago. O que acontece é que nós temos de preservar esse passaporte, vigiar em todo tempo, orar e viver na presença de Deus. Procurar viver na presença de Cristo. Ele não se afasta de nós. Ele não se afasta de você, irmão. Tu pensa que Jesus te deixa? Não. Todo o tempo ele está ao teu lado. Todo o tempo. Ele cuida de você e cuida de mim e cuida de nós. Vamos orar a Deus. Agradecer porque Ele nasceu para nos dar salvação, para abrir a porta do céu para a nossa entrada. Para isso, devemos nos preparar. Se preparou para viajar, mas peça a permissão de Deus para que Cristo te guarde, te leve, guarde tua saída, guarde a tua entrada. Não saia sem fazer isso, porque assim você vai seguro. A gente só estamos seguros quando estamos segurando na mão de Cristo. Que um Feliz Natal para você, na presença de Deus, e que Deus possa nos acompanhar todos os dias da nossa vida, até fazermos a última viagem, mas com a esperança de acordar diante do Rei da Glória.
Amém? Nós fazemos uma oração. Vamos encerrar com uma oração. Querido e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, o teu amado Filho, nascido na plenitude dos tempos, para nos trazer salvação, vida eterna. Viveu nesse mundo, ensinou, ajudou, curou, deu vista a cegos, ressuscitou mortos e fez tudo por nós e nos promete uma vida em um lar melhor, mais feliz. Agradecemos a Deus por o seu Filho Jesus Cristo e que nos abençoe, que nos dê um Natal feliz a todos nós. Esse Natal seja de bênçãos do céu, das copiosas bênçãos de Deus para todos os seus filhos. Nós te agradecemos por Cristo Jesus. Amém.